Olá pessoal, meu nome é Pedro Fialho e esse é mais um vídeo dos Pequeninos de Maria. Hoje eu vou falar dessa imagem daqui. Essa imagem, ela intriga os cientistas até hoje. Essa imagem já foi e continua sendo estudada por cientistas de tudo quanto é área que você pensar. Engenheiros, matemáticos, astrônomos, biólogos, químicos e até mesmo músicos. Isso mesmo, músicos, você vai entender já já. Uma imagem minuciosamente estudada, inclusive pela NASA. Isso mesmo, a NASA enviou engenheiros para analisar essa imagem. O resultado, todo mundo que estuda essa imagem fica atordoado, boquiaberto com ela, e não tem outra palavra para descrever senão milagre. Essa imagem daqui, ela conseguiu unir dois povos irreconciliáveis. Você vai entender como é que essa imagem tem tudo a ver com a cultura dos astecas, como é que ela deu um novo sentido à crença dos astecas. E no momento em que era impossível evangelizar aquele povo, ela transformou e converteu milhões e milhões de índios ao catolicismo. Hoje vamos falar da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, La Morenita, lá no México. Uma aparição cheia de mistérios e de milagres. É uma das minhas aparições preferidas. Eu duvido que você não vai se encantar com essa aparição também. Você vai ter que ver esse vídeo até o final. Mas antes de começar, já sabe, né? Joinha no vídeo, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho da notificação e segue a gente lá no Instagram também. Gente, essa aparição é tão sensacional que eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar falando da história, de como é que ela aconteceu e de onde surgiu essa imagem, que já é um milagre por si própria. Depois eu vou falar do conteúdo dessa imagem, que é mais sensacional ainda. É como que essa imagem ela tivesse o dom de línguas, porque para os cientistas ela fala pela ciência, para os historiadores ela fala pela história, para os antropólogos ela fala pela antropologia e para os índios ela fala através desse códice que você vai entender já já. Vamos lá, contexto histórico. Era o ano de 1531. A América acabou de ser descoberta pelos espanhóis, eles estão lá no México, né? Diferente dos outros locais, eles já encontraram uma sociedade super bem organizada quando eles chegaram lá. O império já muito florescente. O Império dos Astecas, né? Esse império tinha um rei chamado Montezuma. E esse grande imperador, e todos os astecas cultuavam o deus Sol. Quando os espanhóis chegaram, eles começaram a evangelizar, fazer o anúncio do evangelho, do cristianismo, e essa evangelização ia caminhando a passos muito lentos, né? Com uma resistência total dos astecas, mas aí aconteceu uma coisa sensacional. Em dezembro de 1531, Nossa Senhora ela aparece para um indígena, Juan Diego, e essa aparição mudou o rumo da história. São Juan Diego, aliás, porque ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II no ano de 2002. Bom, Juan Diego ele estava caminhando no alto de uma serra, uma colina chamada Tepeyac, quando ele ouviu uma voz feminina o chamando Juanito, Juan Dieguito, uma forma muito doce e carinhosa de chamar o seu nome. Ele então subiu até aquela pequena colina para ver o que estava acontecendo lá. Ele então viu uma jovem mulher belíssima, em pé, envolta de luz e com uma voz muito branda e suave que comunicava, se expressava com ele na língua culta dos astecas, o Nahuatl. E ela disse: Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem todos nós vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde eu mostrarei todo o meu amor, compaixão, minha ternura, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra e também aos outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao bispo do México e manifesta o que eu tanto desejo. Bom, Juan Diego foi correndo apressadamente até o bispo local, Dom Frei Juan. E é claro que ele teve dificuldades para ser atendido, né? E quando ele foi atendido, o bispo não deu muita bola pro Juanito, coitadinho. Ele achou aquela história muito esquisita. Enfim, não deu muito crédito. Falou para ele voltar lá outro dia, aquela história que a gente conhece bem, né? Mas naquele mesmo dia, São Juan voltou lá para o Monte Tepeyac, no local da aparição, onde a Virgem Maria estava esperando por ele. E ele falou: Mãe, humildemente, envia uma pessoa mais importante do que eu, com mais credibilidade para levar a sua mensagem. Porque eu expus o pedido seu para o bispo e ele não deu muito crédito. Mas Maria respondeu: Meu filho,
eu te rogo que volte a procurar o bispo amanhã. Dize a ele que eu própria, Maria, sempre virgem, mãe de Deus, é que te envio. Vai e diga que eu quero uma casinha, um santuário, um templo aqui para mim. Porém, no outro dia aconteceu a mesma coisa. O bispo não acreditou e disse que queria uma prova, queria um sinal para poder acreditar que era mesmo Nossa Senhora que enviava. Juan Diego, então, foi lá na colina e expôs isso para Maria. Ela então pediu para ele que ele voltasse no outro dia, na manhã seguinte, porque ela lhe daria um sinal para ele levar lá pro bispo. Só que no outro dia, Juan Diego, ele não voltou lá na colina. Ele deu um furo em Nossa Senhora. Acontecia que o tio dele estava muito doente, muito mal mesmo com a doença da peste, que naquela época dizimava os astecas. Juan Diego, ele decide então para ir a uma cidade vizinha para buscar um médico para levar para casa do tio. E aí, para não passar pela colina e correr o risco de trombar com Nossa Senhora, ele dá a volta no monte. Você imagina isso, fugindo de Nossa Senhora? Só que enquanto ele contornava a colina, você sabe o que aconteceu? Ela veio ao encontro dele e ela disse: Juan Diego, meu filho, me diga o que te angustia, qual que é a sua preocupação? E depois de ouvir as explicações de Juan Diego, Maria disse: ouve e entende bem uma coisa, não se perturbe o teu coração, nem te inquietes coisa alguma. E ela disse aquela frase épica: não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sobre a sombra, sobre a minha sombra? Não estás porventura sob a minha proteção? Não te aflija a doença do teu tio. Fica sabendo que ele já está curado. E ela pede para ele subir lá na colina e colher um punhado de flores. Quando Juan Diego chegou ao topo, ele ficou assombrado com a quantidade de rosas de castela que haviam brotado ali. Primeiro porque essas flores não existiam lá no Monte Tepeyac. Segundo porque era mês de dezembro, pleno inverno. Lá faz muito, muito frio mesmo e não cresce nada no alto daquela colina. E aí que começa a coisa toda. Ele colheu várias rosas e as envolveu na sua tilma. A tilma é uma espécie de manto, de tecido que os astecas usavam. E ele levou para Nossa Senhora. Nossa Senhora abençoou e disse: eis a prova que levará até o bispo. Quando chegar diante dele, desdobra a sua tilma, o seu manto, e mostra o que você está carregando. Quando Juan Diego chega, acontece algo magnífico. Era o dia 12 de dezembro de 1531 e na presença do bispo ele desdobra o seu manto de tecido pobre. E à medida que as várias rosas de castela iam caindo e se espalhando no chão, desenhava-se e surgia no pano, de repente, a imagem de Maria, sempre virgem, mãe de Deus, a Virgem de Guadalupe. Essa tilma, esse manto, está até hoje lá guardado no templo de Tepeyac. Todos caíram de joelho em lágrimas e nem precisa dizer que o bispo cumpriu o pedido de Nossa Senhora, né? E quando São Juan foi visitar o tio dele, ele realmente estava curado e disse que aquela linda mulher também o visitou. Entrou na casa e disse a ele a mesma coisa, que desejava a construção de um templo lá na colina de Tepeyac e que a sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. Bom, essa daqui é só a primeira parte do milagre. Agora você vai entender por que essa imagem é tão extraordinária e assombra tanto a ciência, né? Mas para mim, mais extraordinário que isso é a imagem em si que eu vou falar depois. Eu vou falar de 9 pontos que assombram a ciência, mas só para você entender, esses pontos são mais importantes para a gente do que para eles, para os astecas. Porque para eles nem sabiam disso que eu vou falar agora. Isso a ciência foi descobrindo no decorrer dos anos, inclusive algumas recentemente. Portanto, não foi isso que levou eles a se converterem. O que levou os astecas a se converterem quase que instantaneamente foi o códice da imagem que eu vou falar depois dos 9 pontos. Mas vamos lá, por que isso intriga a ciência? Primeiro, uma imagem que provém de flores colhidas lá num terreno totalmente estéril, onde só crescem espinheiros, né? Além disso, era inverno e as flores milagrosamente apareceram lá. Beleza. Segundo ponto, a imagem é um milagre em si. A tilma, o manto de Juan Diego, onde apareceu a imagem, é de pano simples, usado lá pelos índios mais humildes. É um manto longo que eles usavam para se cobrir. Às vezes eles dormiam a céu aberto e se cobriam com esse manto. Ou usavam também para transportar objetos, né?
E um estudo foi conduzido lá no Instituto de Biologia da Universidade Nacional Autônoma do México, que confirmou que as fibras do tecido correspondiam às fibras de agave de natureza muito frágil. O tecido da tilma, então, é feito de cacto, que deteriora muito rápido, dura 10, no máximo, estourando 15 anos. E esse já existe há 490 anos intacto, do mesmo jeito. E os estudos recentes mostraram que o tecido não sofreu nenhum desgaste. O porquê que ele não se deteriora? Ninguém sabe explicar. Esse tecido ficou praticamente 120 anos sem a proteção sequer de um vidro. Terceiro, no início eles pensavam que isso daqui era uma pintura. Mas para os pintores era impensável uma pintura nesse tipo de tecido, porque é um pano extremamente grosseiro. Então eles foram analisar do que era feito a pintura através de um estudo químico. A conclusão, a pintura não é feita com nenhuma tinta de origem mineral, nem vegetal, nem animal. É feito estudo sobre estudo e nenhum cientista sabe explicar a origem daquela, entre aspas, tinta. Não existe nada igual no mundo. Quarto ponto. Essa imagem ela nunca foi retocada e até hoje os peritos em química não encontraram nessa tela nenhum sinal de corrupção. Ela está totalmente intacta. O brilho das cores, né, da imagem, inexplicavelmente, não sofre as agressões do tempo, né? Ela permanece incompreensivelmente intacta. Quinto ponto. Normalmente, quando você pinta algo, você faz uma preparação na superfície, né, para deixar a superfície regular. Mas 2 professores funcionários da NASA, utilizando de fotografia infravermelho, que é uma técnica usada nos estudos críticos de pinturas antigas, eles confirmaram que o manto não sofreu preparação de fundo para a pintura. Além disso, para você dar tonalidade diferente, né, efeito de profundidade na imagem, são necessárias várias pinceladas com pressão diferente, né? Mais de uma camada, enfim. Mas esse estudo feito pela NASA constatou que havia ausência total de pinceladas. Nenhum traço, nenhuma técnica de pintura conhecida. E não é só isso, o Dr. Callahan, que fez esse estudo, concluiu que o tipo de pigmento usado não é conhecido. E ele ficou abismado também com a preservação desses pigmentos depois de tanto tempo, e com o fato do manto em si não sofrer nenhuma agressão da fumaça e da radiação vindo das velas que ficavam acesas ali diante da imagem. Esse estudo da NASA confirmou o estudo químico que a origem daqueles pigmentos era desconhecida, não é nem vegetal, nem animal, nem mineral, e ninguém consegue explicar por que ele não se deteriora. Sexto ponto, esse é sensacional. Os estudos recentes sobre a imagem demonstraram que ela respeita uma coisa chamada proporção áurea, que está presente no homem, na natureza e na galáxia e até mesmo na música, que é a chamada proporção perfeita. Sabe o que mais? Em 2008, um matemático chamado Fernando Llanes, ele fez uma descoberta usando como base o estudo de Pitágoras sobre matemática e música, e utilizando o retângulo áureo da imagem como ponto de partida, ele obteve um pentagrama, descobrindo que os símbolos do vestido e as estrelas do manto se encaixavam perfeitamente como pausas e notas musicais. E o resultado disso, gente, foi a descoberta de uma melodia real e verdadeira na figura da Virgem de Guadalupe. Gente, tinha uma música escondida dentro da imagem, você tá entendendo? Sim, é essa música que tá tocando aqui no fundo que você tá escutando enquanto você tá vendo esse vídeo. Sétimo ponto. Os olhos, gente, incrível. Um engenheiro peruano, ele analisava essa imagem e ele fez uma descoberta sensacional. Usando a mesma tecnologia que a NASA usa para estudar as imagens que são enviadas lá do espaço, e também imagens microscópicas, ele começou a analisar os olhos da imagem. Gente, esses olhos eles têm 8 milímetros, menos do que 1 centímetro. Só que olhando com o microscópio e abrindo a imagem lá com super zoom da NASA, sabe o que ele descobriu? No olho da imagem está refletida a cena exata do momento em que o índio mostra o manto ao bispo. Está refletido todas as pessoas que estavam presentes. O olho é como se fosse de fato um olho humano, porque o esquerdo e o direito eles se complementam. Juntando a imagem presente em cada um desses olhos, você tem a cena exata, onde é possível ver o bispo e as pessoas presentes. Você está entendendo? A cena, a história, além de ser vastamente registrada lá pelos astecas e pelos espanhóis nos anais, ela está gravada dentro dos olhos da imagem da Virgem Maria. Os mais céticos do mundo foram examinar aquela imagem e disseram: não tem como explicar esse negócio daqui não.
Oitavo ponto. Ano de 1971. Alguns peritos deixaram cair acidentalmente. Acidentalmente. Ácido nítrico. Ácido nítrico é um ácido extremamente corrosivo sobre toda a pintura. E nem a força desse ácido estragou a imagem. Inexplicavelmente, nada aconteceu. Nono, fenomenal. 1921. Houve um atentado, tentaram destruir a imagem, lançaram na igreja uma bomba, isso mesmo, uma bomba. Sabe o que aconteceu? Estourou a igreja, a vida basílica quebrou, o crucifixo de bronze sólido que fica ao lado da imagem se entortou completamente, mas a imagem foi a única coisa que permaneceu intacta. Bom, esses são os pontos que intrigam os cientistas, mas agora chegamos onde é que eu queria. Por que os astecas se converteram, né? Bom, porque esses pontos daí, para eles não sabiam, né? Isso foi descoberto a partir daquele momento. Mas a imagem inteira é um verdadeiro códice mesoamericano, repleto de símbolos da cultura asteca. O que é um códice, Pedro? Códice é um livro onde não existem letras, mas todos os desenhos, os componentes da imagem têm um significado. Ou seja, na cultura asteca, eles liam imagens e interpretavam essas imagens, que são códices, né? Tudo que aparece nessa imagem de Nossa Senhora tem um significado. Primeiro, a roupa. E todas as cores que ela está usando, dessa roupa, são da realeza lá na cultura asteca, né? O azul turquesa representa jade, que era o mais valioso do que o ouro naquela época. A cor rosa do vestido simboliza o amanhecer, que significa que naquela cultura ela anunciava o nascimento do sol de Deus. Você vai entender isso já já. Além disso, ela era imperatriz, porque somente o imperador Montezuma poderia usar esse azul aqui do manto. Segundo ponto, as mãos dela. As mãos dela estão juntas em sinal de recolhimento, em sinal de oração, só que com um detalhe: a direita é mais branca e a esquerda é mais morena, significando a união dessas raças que deviam encontrar paz. Olha que bonito, gente. Terceiro ponto, esse é sensacional. As estrelas que aparecem no manto dela eram um mistério, até que 3 doutores em astrofísica conduziram um estudo na Universidade Nacional do México e descobriram uma coisa fenomenal. Presta atenção. Era fato conhecido, né, na cultura asteca, que o solstício de inverno, para os astecas, significava o nascimento do sol novo, a luz que encontra força e vigor, um momento muito importante do ano para aquela cultura. E os pesquisadores descobriram que em 1531 o solstício aconteceu, adivinha em que dia? 12 de dezembro, o dia do milagre. E adivinha, eles descobriram que o céu, presta atenção, o céu do dia 12 de dezembro de 1531 correspondia com as estrelas presentes no manto da Virgem. As estrelas do manto representam exatamente, milimetricamente, a posição das estrelas do céu no dia da aparição, só que com um detalhe: espelhadas, ou seja, como se vistas a partir do espaço e não da Terra, né? Ou seja, as estrelas, elas estão com o mesmo agrupamento de constelação do dia 12 de dezembro de 1531, só que vistas do céu e não da Terra. O mais interessante é, como vocês sabem, né? O céu é côncavo e colocar ele em algo plano não é um trabalho fácil. Quarto, o Sol e a Lua. Os astecas, eles viam que ela pisava na Lua. E a Lua era um astro que os astecas tinham medo, porque se referia ao mal. E ela pisa na Lua, ela pisa no mal. E até mesmo a Lua representa a Lua de 12 de dezembro de 1531, que estava em quarto crescente. Mas aqui também remetendo à passagem bíblica de Apocalipse 12, viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Um detalhe aqui é que os astecas, eles tinham um calendário. Eles já eram evoluídos, eles eram bons observadores do céu, dos objetos celestes, né? O mais interessante é que no calendário dos astecas, o calendário de pedra, o calendário solar, é que 1531 seria um ano muito especial para eles, porque o solstício de inverno daquele ano ia acontecer sobre a conjunção do Sol com Vênus, que é um evento astronômico que acontece a cada 104 anos e que era de extrema importância para os astecas, porque representava o início de uma nova era. Então, nesse calendário,
se inicia uma nova era na casa 13, no solstício de inverno da casa 13, que foi em 12 de dezembro de 1531. Você está entendendo? Na cultura deles, eles previram que naquele dia iria iniciar uma nova era. E essa aparição então foi como uma confirmação para eles. E aí eles acreditaram, né, na evangelização vindo dos espanhóis. Mas agora vem a minha parte preferida. Você vai prestar atenção. A mulher da imagem, ela é virgem. Por quê? Porque como as donzelas, ela usa o cabelo solto, penteado para baixo, que para os astecas significa virgindade. Então eles viam a imagem e entendiam instantaneamente que se tratava de uma mulher virgem. No entanto, ela usa uma fita roxa na cintura, que significa que ela está grávida. Na cultura asteca, quando uma mulher estava grávida, ela usava uma fita roxa na cintura. Ou seja, ela é virgem e está grávida. E aqui veio o mais legal, acho que eu já disse isso uns 10 vezes. As flores. Gente, as flores, elas são típicas da cultura indígena, né? E elas eram cheias de simbologia. E as flores, elas estão na região do útero da virgem. Tem uma flor de 4 pétalas. Uma flor de 4 pétalas chamada Nauioli, que representa Deus, a presença de Deus. Você está entendendo? Com isso, ela estava dizendo que ela carregava Deus, a criança sol, o menino Jesus. Gente, é uma mulher virgem, grávida, e ela está grávida de Deus, portanto, ela é mãe de Deus, Theotokos. Olha que confirmação linda do dogma de Maria, mãe de Deus, celebrada lá no dia 1º de janeiro pela Igreja Católica. Ela própria se denominou nessa aparição para Juan Diego como sendo mãe de Deus. E para que todos os astecas entendessem isso, ela fez através da cultura deles também nesse códice. Apenas um parênteses aqui, né? Tem muitos irmãos que não conseguem aceitar ou entender isso de Maria, mãe de Deus, né? Isso por conta de muitas heresias que acreditam que no mistério de Cristo existem 2 pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Mas não é isso que testemunha a Sagrada Escritura, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus em 2 naturezas, uma natureza humana e uma outra divina, e não 2 pessoas, né? Colossenses 2 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, Pedro, mas é estranho isso, daí Deus é incriado, Deus não tem mãe. Errado! Deus não tinha mãe. Quando ele decidiu se encarnar na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, ele quis ter mãe, não precisava, mas quis, e dotou ela com todas as virtudes. Ela é agraciada, Lucas 1:28. Para você entender melhor um pouquinho disso, assiste outro vídeo aqui do nosso canal, O que todo cristão deve saber sobre Maria. Assiste mesmo. E tudo isso que eu acabei de falar, os índios entenderam instantaneamente, porque fazia parte da cultura deles, né? Fazia parte da vida deles. Como eu disse, isso era um códice, aquele povo lia a imagem e se convertiam, eram cerca de milhões de índios, né? O povo foi se transformando, multidões e multidões de índios iam se convertendo, a conversão do México foi avassaladora. E ela veio meio que como se fosse para resolver o problema. As raças que antes guerreavam, agora passaram a viver em paz, com a mesma fé. Ela fez 2 povos que eram humanamente irreconciliáveis se irmanarem. Em Maria, esses povos se uniram. E é em Maria que vamos todos nos unir no triunfo do seu imaculado coração. Está lá nos anais da história que após esta aparição, milhões e milhões de pessoas foram batizadas. O projeto catequizador que enfrentava dificuldades, foi tão suave, caminhou a passos largos. E no dia 12 de outubro de 1945, Nossa Senhora de Guadalupe ela foi declarada padroeira de toda a América, a Imperatriz das Américas, pelo Papa Pio XII, né? Essa imagem fenomenal, ela tá lá no Santuário de Guadalupe, que, by the way, é o santuário católico mais visitado do mundo. E se você quer saber um pouco mais, assiste o documentário do History Channel chamado Guadalupe, uma imagem viva. Eu deixei o link na descrição do vídeo no canal do YouTube, junto também com o link dessa melodia linda que está escondida na imagem. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. Assiste esse documentário para você entender como é que tudo isso que eu falei ainda está ligado com o Evangelho de São Lucas. É isso mesmo. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo da série Aparições Marianas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem na paz.